O governo do estado baixou um decreto determinando o corte de despesas administrativas. Aqui no estúdio do Bom Dia eu recebo o secretário da Casa Civil, Marcelo Tavares, para nos falar mais sobre esse assunto. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto, e bom dia a todos os telespectadores. Secretário, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. O decreto é de sexta-feira, mas claro que ainda surgem muitas dúvidas diante desse decreto. Em primeiro lugar, havia realmente essa necessidade? Qual é a razão principal que leva o Estado a um decreto, a medidas como essa agora de contenção de despesas? Olha, o Estado sempre teve um controle severo com gastos da atividade meio, da atividade de custeio, e é uma atenção que a gente deve continuar sempre. Mas nós entendemos que é sempre possível melhorar. E o Estado está fazendo seu dever de casa, porque nós entendemos que os últimos 3 anos foram anos muito difíceis para a economia brasileira e para a economia maranhense, por consequência. As receitas do Estado deixaram de crescer, ou nós perdemos nos últimos 4 anos quase 1,5 bilhão de transferências obrigatórias do governo federal. Então era necessário que nós mantivéssemos a atenção para que o Maranhão continue sendo um estado que dá exemplo ao Brasil. O Maranhão é um ponto fora da curva do caos administrativo que nós tivemos em vários estados brasileiros, como por exemplo Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. E nós entendemos que o ano de 2019 ainda se desenha como um ano muito difícil para a economia brasileira. E nós temos que estar preparados para as dificuldades. Se vier a bonança, muito melhor, porque nós já fizemos o dever de casa. Então nós entendemos que apesar do controle severo que sempre tivemos com os gastos públicos, sempre é possível melhorar, e é esse o caminho que nós vamos perseguir para, gastando menos em atividades de custeio, possamos investir mais em benefício do povo maranhense. As pessoas às vezes não têm uma noção clara do que é verba de custeio, né? E aí é uma preocupação do servidor público e uma preocupação também em relação aos investimentos no Estado, não é? Eu queria que você explicasse melhor qual a área que realmente vai ser afetada, que é afetada por esse decreto. Olha, os custos administrativos, como diárias, como carros locados, como uso de telefonia tanto fixa como celular, viagem de servidores, nós teremos um controle mais severo sobre essas despesas. Não que elas não sejam necessárias, mas elas podem ser otimizadas e podem ser diminuídas sempre. É isso que nós buscamos, a eficácia no serviço público. Esse decreto ele não traz nenhum tipo de corte ou de malefício em relação a servidores. Portanto, eles podem ter a tranquilidade de que nada por este decreto os atingirá. Quanto a esses contratos, vou citar aqui o exemplo da alocação de veículos, né? Lógico que o Estado faz isso, é respaldado na lei. Mas aí como fica, por exemplo, a situação dos empresários que fecharam esse contrato com o Estado? Pode haver algum tipo de reclamação no sentido de um planejamento prévio existente a partir da assinatura desse contrato ou não? Olha, esse contrato obedece à legislação brasileira. E todo mundo que trabalha com o poder público sabe, tem ciência da legislação. A legislação permite, dentro de certos limites, o corte dessas despesas de forma unilateral, até um limite legal. Então, o empresário sabe disso, ele não é uma novidade do ponto de vista legal, não é uma invenção legal. A lei prevê e nós vamos fazer aquilo que a lei permite que se faça. Quanto à questão dos veículos, há uma outra preocupação relacionada, por exemplo, às viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil. Envolve esses carros também, esse corte ou não? De forma alguma. Esse corte ele não atinge atividades finalísticas e que são essenciais à população. Não há nenhum tipo de contingenciamento de corte em relação a viaturas ou a combustível das forças policiais do Maranhão. Nenhum corte em relação a isso. Algumas dessas medidas elas são temporárias, ou seja, elas começam a vigorar a partir de agora, mas tem um período, por exemplo, passagens diárias, há um corte estabelecido até que mês? Até o mês de março, mas ele pode ser estendido se houver necessidade. Não nós temos um trabalho a ser feito, vamos fazer e podemos fazer uma adequação ou outra de acordo com o futuro econômico do país, de acordo com o ano de 2019. Secretário, a própria Constituição, ela determina aquelas transferências voluntárias, não é? Como é que se comportou aí o governo Temer nesses últimos anos? O Maranhão chegou a receber essas transferências? Muito pouco. Até acho que não é só uma questão política, mas uma questão das dificuldades da economia brasileira. Acho que a União, todos nós assistimos isso diariamente, tem um déficit público imenso
Então, o que o Maranhão já vive há muitos anos são as transferências obrigatórias previstas na Constituição. E isso não cabe ao gestor presidencial modificar, são transferências obrigatórias. As voluntárias, há muito tempo, o Maranhão já tem valores bastante reduzidos. Nós temos hoje o governador Flávio Dino num campo político diferente daquele do presidente Jair Bolsonaro. E aí talvez fique também essa dúvida das pessoas se o Maranhão pode ser de alguma forma prejudicado no próximo governo diante dessa diferença política. O senhor entende que isso deve acontecer, não? Não creio. O governador Flávio Dino tem uma posição política diferente do presidente Jair Bolsonaro, mas o governador foi legitimamente eleito pelo povo maranhense, como foi também eleito o presidente da República, e acima das querelas políticas é a questão institucional. O governador sabe disso, portanto, junto com os governadores do Nordeste, que tem uma posição política semelhante ao governador Flávio Dino, já pediram audiência ao presidente eleito com a pauta do Maranhão e dos demais estados já elencada, para que nós possamos ter uma discussão institucional que, com toda certeza, nos bons gestores, o bom senso vai prevalecer e essa querela política ela ficará em segundo plano. O que interessa mesmo é o futuro do Maranhão e o futuro do Brasil. Para encerrar, o senhor foi reeleito deputado estadual, mais uma vez, portanto, reeleito, e o senhor, em 2019, volta para a Assembleia Legislativa? Ainda não conversei com o governador Flávio Dino sobre 2019, mas tanto uma tarefa como outra me honram muito. Quero aqui também aproveitar para agradecer a generosidade do povo do Maranhão com o meu nome, com minha candidatura, e será uma honra representar o povo maranhense mais uma vez na Assembleia. Mas entendo que também no Poder Executivo é uma representação que muito me honra e caberá ao governador Flávio Dino, no momento adequado, escolher sua equipe. Obrigado, secretário Marcelo Tavares, por ter atendido o nosso convite aqui da TV Difusora. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer.